Boa noite a todos, então. Vamos, como de hábito, fazer a nossa prece de abertura, suplicando ao Senhor Jesus, aos Espíritos superiores, aos mentores de nossa casa, a todos esses companheiros incansáveis, que mais uma vez estejam conosco, nos amparando na condução de nossas tarefas, inspirando-nos permanentemente para que a doutrina espírita possa verdadeiramente nortear as nossas vidas. Que esses amigos possam, através dos canais intuitivos, nos levar à continuidade de todas as nossas tarefas, mesmo nesses momentos mais complexos de dúvidas, que sejamos amparados e apoiados por todos eles. Rogamos mais uma vez a Tua proteção, a Tua assistência, Senhor, através dos nossos guias e mentores espirituais. E em Teu nome, em nome dos bons Espíritos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Teceremos breves comentários acerca da tarefa da mediunidade dentro de uma ótica mais amplificada, voltada inclusive a algum tipo de elucidação em relação ao momento atual que vivenciamos. Porque muitos questionamentos são gerados nesta época com relação aos prejuízos ou prováveis prejuízos que nós, e principalmente os trabalhos espirituais, estão sofrendo em função dessa descontinuidade, dessas interrupções. E gostaríamos de lembrar já de imediato que o mundo material, e todos nós sabemos, né, é uma continuidade do verdadeiro mundo, que o mundo causal é o mundo dos espíritos. Logo, todas as tarefas que empreendemos aqui, notadamente nestas áreas religiosas, assistenciais, têm como fonte inspiradora, como fonte criadora, como matriz o mundo dos espíritos. E mais, os benfeitores têm afirmado já desde longa data, através desses médiuns especiais como Chico, Divaldo, Ivone Pereira, principalmente citando, né, os maiores expoentes da mediunidade aqui no Brasil, que inclusive citando a própria codificação, que se hoje, de um momento para outro, o mundo material deixasse de existir, naturalmente o mundo espiritual não seria afetado. A continuidade ocorreria de maneira natural. Isso tudo nos leva a concluir, né, através do processo lógico, que o mundo espiritual não necessita de nós para a realização, para a consecução das tarefas que planeja. Ou seja, nós somos auxiliares dos bons espíritos. Nós somos auxiliares das colônias espirituais às quais as nossas casas estão vinculadas. O nosso mundo é uma complementação material do verdadeiro mundo espiritual. Eu acho que isso já, de imediato, nessa abertura do nosso encontro, já mais ou menos nos capacita a entender que nós prestamos um concurso na obra dos bons espíritos, principalmente aquele concurso ligado à assistência, aos trabalhos espirituais propriamente ditos, né, de libertação de almas, né, de auxílio aos encarnados, de auxílio aos desencarnados. E isso não nos deve, de maneira nenhuma, diminuir, vamos dizer assim, o interesse, a atenção, a dedicação, de forma nenhuma. Até porque, como eu falava desde a abertura do nosso encontro, são conceitos que se encontram claros, explícitos na nossa doutrina e na palavra desses grandes benfeitores espirituais
que tem nos auxiliado, né, maravilhosamente no transcorrer do desenvolvimento da própria codificação. Então, com relação a essa questão de que está havendo um prejuízo à tarefa da evangelização dos desencarnados, dos processos de libertação, acreditamos, com base nessas informações, que inclusive estão, como referia, né, na própria codificação, não há um prejuízo, até porque, de uma certa forma, e também a codificação que nos ensina, os bons espíritos, os grandes mentores, né, já possuíam a chamada presciência desse tipo de situação a ocorrer em nosso planeta. Não podemos imaginar que foram eles pegos de surpresa, até porque, né, há um acompanhamento dos mentores espirituais do nosso planeta com relação ao desenvolvimento das próprias estruturas de sustentação, né, da forma de desenvolvimento da ciência, do que os homens estão fazendo de positivo e de negativo, ou seja, havia, com certeza, uma espécie de presciência, de conhecimento, de que em determinado momento nós poderíamos sofrer, como já sofremos em outros momentos da história, semelhante pandemia. Então, com essa previsibilidade, naturalmente há um outro processo, né, vamos dizer assim, de manutenção das atividades das casas espíritas no tocante aos aspectos espirituais e que estão sendo plenamente desenvolvidas por estas entidades. Não podemos esquecer também, dentro dessa mesma linha de raciocínio, que antes de Kardec, que antes da doutrina espírita, não existia a tarefa, por exemplo, da desobsessão. Não existia a maioria, né? Não existiam a maioria dos trabalhos na formatação como nós conhecemos. É claro que falamos de passe, transmissibilidade de energias. É claro que sempre houve a transmissão de energias, mas não exatamente da forma como nós praticamos, né, exercitamos dentro da instituição espírita. Com relação à desobsessão, né, que é um dos temas mais conhecidos e um dos mais comentados em função destas situações. Claro que o próprio termo de desobsessão é um termo novo, né? É um neologismo criado dentro do próprio movimento espírita, né, com André Luiz e outros tantos benfeitores. Antes da codificação, é claro que nós não tínhamos a desobsessão, mas imaginamos, né, através deste mesmo processo lógico que empreendemos, né, que outras atividades religiosas, né, em várias religiões, outras formas de rituais, de encontros eram realizados, né? E através destes encontros, desses rituais, utilizando-se também de médiuns que sempre existiram e que não pertencem, né, como nós sabemos claramente, ao espiritismo, através destes médiuns, através de pessoas interessadas, de uma certa forma, essas tarefas eram realizadas. É claro, nós não vamos poder comparar, porque a tarefa desobsessiva, por exemplo, a que praticamos na instituição espírita, tem, acima de tudo, o amor como o verdadeiro sistema, como o motor que movimenta aquelas energias, bem como a palavra do doutrinador, né? Do facilitador, do psicoterapeuta encarnado. Não há aquela admoestação violenta, aquela quase que agressividade, ou mesmo a agressividade, como nós podemos perceber, por exemplo, em rituais mais antigos e no próprio exorcismo, né? Onde há um verdadeiro embate, há um verdadeiro duelo, uma verdadeira provocação, muitas vezes, né, por parte daquele que conduz a atividade,
na expulsão da entidade, né? Na expulsão do espírito, na expulsão do demônio, utilizando-nos da nomenclatura mais própria desses rituais. Então, claro que há uma grande diferença no modus operandi, vamos dizer assim, nas nomenclaturas, na identificação do alvo daquela atividade, como, por exemplo, atribuir um fato ao demônio, que nós sabemos que como personalidade não existe, quando nós temos a intervenção de um espírito, né? Mas isso só para destacar que outras formas existiam de atuação dentro desta atividade em que manifesta a necessidade da intervenção humana, porque nós temos, por exemplo, a situação da possessão, né? Da possessão, que é uma das fases, poderíamos dizer assim, da obsessão, né? Que Allan Kardec nos apresenta dentro do seu estudo. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é a subjugação corpórea, que nós poderíamos associar ao processo de possessão. Então, antes do Espiritismo, é claro que esses trabalhos também eram realizados de alguma forma. Lembramos também, Nosso Lar. Nosso Lar é uma das obras mais conhecidas, mais comentadas de todas as obras. Nós sabemos que Nosso Lar são procedidas reuniões de assistência espiritual, naturalmente. Mas temos que lembrar que Nosso Lar foi fundada pelos primeiros portugueses, pelos primeiros habitantes europeus, a partir do século XVI. Então, a partir da desencarnação dos portugueses, principalmente, desses primeiros europeus que vieram para cá, foi se constituindo a colônia Nosso Lar. Ora, a partir do século XVI até meados do século XIX, também não tínhamos a doutrina espírita. Então, imaginar que nessa colônia espiritual tão citada pela multiplicidade de suas atividades, inclusive aquelas voltadas à mediunidade, à prática mediúnica, à prática libertadora, imaginar que durante essa fase esses trabalhos não aconteciam, parece-nos também incoerente, né? À luz da razão. Claro que se processavam de uma forma diferenciada, antecipando-se aos conceitos e às ideias que Allan Kardec e os bons espíritos iriam nos apresentar a partir de 1857. Vários desses questionamentos com relação à interrupção, à suspensão dos trabalhos nas casas espíritas em função da pandemia, também também têm origem, em algumas pessoas, principalmente aquelas que exercem a mediunidade mais ostensiva, que argumentam que não se sentem bem, que precisariam, entre aspas, dar passagem, fazer a caridade, né? Trabalhar, porque as suas energias estariam sendo acumuladas e questionamentos similares dentro dessa ordem. Os bons espíritos têm afirmado que todas as nossas atividades, principalmente aquelas ligadas na mediunidade, devem ser sempre exercidas com total equilíbrio. A mediunidade praticada nas casas espíritas é diferente da atividade mediúnica praticada em outras religiões. Por exemplo, nas religiões de cunho africanista, né, na Umbanda e em outras manifestações, nós temos fenômenos mais intensos, em que o tipo de energia movimentada é uma energia, vamos dizer assim, não seria mais forte, mais material, mais materializada, e que provoca ou provocaria provavelmente um desgaste maior durante a execução do fenômeno, durante a manifestação do fenômeno. É natural que se pense, ainda dentro dessa linha, dentro dessas religiões, dentro dessas práticas religiosas, que possa o sensitivo ter algumas impressões diferenciadas
nesses momentos, nesta fase, durante esse período em que não está exercendo a sua faculdade nesta plenitude, nesta extensão. Mas mesmo assim, há a necessidade do controle total, o que é amplamente difundido pela doutrina espírita. O médium espírita, o trabalhador espírita da mediunidade deve ter o autocontrole. E as energias não utilizadas dentro da prática da mediunidade espírita, agora trazendo para o nosso seio, que exerce um tipo de mediunidade muito mais, vamos dizer assim, sutil do que as práticas citadas, né? Entende-se que deve haver um perfeito controle em função dessa paralisação momentânea, ainda que nos refiramos, que haja uma referência a alguns meses. Então, assim, não imaginamos que esta falta, vamos chamar assim, de exercício mediúnico venha a afetar de nenhuma forma estes médiuns que se encontram momentaneamente paralisados em suas atividades. Até porque tanto o médium quanto os amigos espirituais as canalizam para outras áreas, como muitos fenômenos biológicos, como muitas atividades biológicas que, quando não utilizadas, são canalizadas as suas energias para outras áreas. Então, o não exercício da mediunidade ativa não implica a desordem, a desorganização, o desequilíbrio orgânico. O médium irá ler, o médium irá fazer as suas orações, o médium poderá participar de grupos de estudo de forma virtual, o médium irá exercer a sua mediunidade através da conversação com os entes queridos, através da doação do amor e da atenção àquelas pessoas distantes, através das videochamadas, do telefonema, ou seja, há uma grande forma de dissipação, vamos dizer assim, desta energia que muitos argumentam ficar acumulada. Então, dentro da doutrina, entendemos que isso é um fenômeno claramente administrável e que não seria um motivo para forçar qualquer tipo de atividade mediúnica, né, em uma fase em que é necessário, vamos dizer assim, o resguardo. Pois bem, há uma outra questão referente ao exercício da mediunidade nessa fase. Muitos argumentam, e com razão, que a mediunidade pode continuar sim ser exercida através do desdobramento espiritual. Sabemos pelas várias narrativas mediúnicas que vários trabalhos espirituais, várias sessões mediúnicas, muitas sessões mediúnicas, são conduzidas no plano espiritual e muitas vezes são chamados, são convidados médiuns que estão encarnados em desdobramento através do sono físico, normalmente durante o repouso físico noturno, não em outros momentos, né? Este médium é levado em desdobramento e presta o seu concurso na esfera espiritual proximal ou nas dependências espirituais do centro espírita, por exemplo, de madrugada, no salão, na sala de trabalhos materiais, né? É claro que espiritualmente é conduzida a reunião. Isso ocorre? Com certeza ocorre, muitas vezes ocorre, não significando seja uma regra, porque sabemos que na esfera espiritual existe uma variação de graus espirituais, ou seja, os espíritos não estão dentro da mesma escala vibratória. O que quer dizer que na realização de um trabalho mediúnico no plano espiritual, os espíritos que estejam numa densidade um pouco mais baixa, vamos chamar assim, né? Que são um pouco mais densos do que os mentores, do que os trabalhadores espirituais já constituídos, podem ser convidados a prestar o seu concurso energético
para a manifestação espiritual de espíritos que lhes sejam inferiores, mais grosseiros, vamos dizer assim, na matéria espiritual. Então nós temos um verdadeiro trabalho mediúnico sendo desenvolvido normalmente no mundo espiritual, com o auxílio de médiuns que são espíritos, sem a necessidade de médiuns encarnados desdobrados. Repito mais uma vez, isso pode ocorrer, sim. Pode haver a necessidade, sim, em função de determinadas circunstâncias, de determinadas relações, né? De médiuns especializados, né? Conhecemos vários casos na literatura, citado por André Luiz, né, de médiuns que tinham um grande currículo, um excelente currículo, não como médiuns apenas, mas como médiuns e no sentido moral, que prestavam-se favoravelmente, de uma forma muito tranquila, a esses encontros espirituais e que eram convidados durante várias noites a participarem como intermediários. Então, o fenômeno existe? Sim. Podemos estar, eventualmente, ou sermos convidados a exercer esse tipo de atividade no plano espiritual? Sim, podemos. Não é a regra? Não, não é a regra. Pode acontecer e os trabalhos irão continuar a se desenvolver, mesmo não ocorrendo desta forma. O outro questionamento é com relação aos pacientes, né? Muitos questionam, e os pacientes da casa espírita? E os atendidos nas reuniões de desobsessão? E aqueles que têm já as suas fichas, né? Que têm as suas marcações para uma série de atividades dentro da assistência espiritual e outras formas de atividades, como ficam? Ficam da mesma forma, permanecem atendidos da mesma forma, como nós referimos no início, né? O plano espiritual não depende de nós para a realização das atividades. Nós atuamos como uma extensão, sim, uma extensão material que favorece naturalmente os trabalhos voltados à assistência, principalmente dos encarnados, já que estamos no mesmo plano, na mesma vibração, mantemos relações de conversação, de amizade, de conhecimento, né? É claro que nesse sentido a nossa intermediação é muito valiosa, mas os pacientes, naturalmente, não são abandonados pela equipe espiritual, senão, inclusive, nós teríamos o conceito da caridade, o conceito, né, da continuidade do trabalho que não é nosso, que é de Deus, e Deus obra incessantemente, nós teríamos esse conceito prejudicado. Então, os pacientes todos que vêm sofrendo os atendimentos, que vêm experimentando os atendimentos, ou que vinham experimentando os atendimentos nas instituições espíritas, permanecem atendidos pela equipe espiritual, de uma forma diferenciada, que saberá atuar no momento adequado, no momento em que essa pessoa estiver mais aberta aos canais inspirativos, estiver mais tranquila, né, nas suas questões espirituais. Durante o sono físico, os espíritos irão continuar atendendo na continuidade dos tratamentos já implementados na casa espírita. Rapidamente, qual a função da mediunidade? E onde eu quero chegar a partir desse raciocínio. Nós podemos rapidamente dizer que as funções da mediunidade, por que existe a mediunidade então? Primeiro, para que haja a comprovação da vida espiritual. É o sentido amplo. A mediunidade, através dos fenômenos, de efeitos físicos, dos efeitos intelectuais, comprova a existência, a realidade do plano espiritual. Qual o segundo aspecto que poderíamos destacar com relação à função? O auxílio aos desencarnados, por exemplo, né? Através do chamado choque anímico, né? Que é quando o espírito é levado ao corpo do médium, né? Naturalmente o médium encarnado, e isso
lhe transmite esse fato, lhe transmite uma série de energias que lhe faz rememorar sensações e impressões, e ele, num determinado momento, passa a assumir quase que uma vida material biológica, o que desencadeia choro, algumas convulsões, alguns estados emocionais bastante diversos, que são a catarse necessária para o início do processo de tratamento espiritual. Ainda com relação aos desencarnados, além do choque anímico, lhes permite a mediunidade as elucidações, através do esclarecimento, a confusão mental. Quando os espíritos manifestam-se, nós temos o quê? Às vezes, o diálogo vai no sentido da orientação, já que eles estão confusos. E ainda como veículos para recados, pequenas demonstrações da imortalidade espiritual. Mas, mais além, qual a função da mediunidade? E entramos no terceiro ponto, que é onde eu gostaria de chegar mais especificamente em função da temática da noite de hoje. Uma das funções principais da mediunidade é o auxílio ao próprio médium e ao grupo onde ele está inserido. O médium, através dos seus recursos, é auxiliado sim e muito, e não apenas no resgate, na reparação dos fatos passados, mas é auxiliado em muito com relação à própria reestruturação mental e moral, inclusive com relação à questão da obsessão, das perseguições espirituais, das perturbações espirituais. Eu trago um dado que eu gosto de utilizar muito sempre com relação à visualização de alguns aspectos espirituais. Duas obras são muito importantes com relação à questão de dados, de estatística, né? Instruções psicofônicas e Vozes do Grande Além, psicografadas pelo Chico Xavier, né? Do livro Instruções Psicofônicas, mais especificamente, eu gostaria de destacar dois aspectos. Dados de 1952 a 53, correspondentes a um ano. Diz nesse boletim, e esse boletim foi dado pelos benfeitores espirituais do grupo Meimei, ao qual Chico Xavier fazia parte, ele era o médium principal nesses encontros. No período de um ano, esse boletim diz que houve 288 manifestações mediúnicas, sendo que de 251 entidades e 37 reincidências. Então, em um ano, nós tivemos 251 espíritos manifestando-se nas sessões de desobsessão, na qual participava Chico Xavier. E o dado que eu queria trazer, destes 251 manifestantes, 77 eram ligados ao presente próximo ou remoto dos componentes da instituição, o que representa 30%, aproximadamente. Em 1953-54, período de um ano, dos 364 espíritos, 66 estavam nessa mesma relação, ligados ao pretérito próximo ou remoto dos componentes, o que dá em torno de 20%. Então, nós temos uma média de 25% das comunicações nos grupos mediúnicos que são relacionadas aos integrantes do grupo ou da instituição. Onde eu quero chegar com esses dados, concluindo o encontro da noite de hoje? Que nós somos sempre os maiores beneficiados. Não apenas no tocante às energias que recebemos quando realizamos o trabalho mediúnico, quando realizamos os trabalhos espirituais. Não apenas pelas elucidações que escutamos através da palavra do orientador encarnado. Não apenas a partir das mensagens que os nossos benfeitores espirituais nos mandam através da psicofonia, da psicografia, no transcorrer destes trabalhos. Mas nós somos os maiores beneficiados, inclusive nos espíritos selecionados às manifestações mediúnicas. Então,
a mediunidade exercida na casa espírita nos traz fartos presentes, fartas benesses, além de nos possibilitar o resgate de parte do nosso passado, ainda nos alivia essas dores morais, essas pressões espirituais que todos nós sofremos. Então, quando falamos em caridade, em que realizamos a caridade, que fazemos a caridade, sim, fazemos sim, dentro dos moldes evangélicos, neste trabalho que nos propomos a cumprir, não remunerado de uma forma material, de forma nenhuma, em que damos parcela do nosso tempo físico, muitas vezes cansados, muitas vezes carregando os nossos problemas cotidianos, mesmo assim, quando viemos a casa e prestamos o nosso concurso, acabamos sendo os maiores beneficiados. Então, neste período de pandemia que ainda se apresenta, que ainda perdura, vamos aguardar o tempo que for necessário para darmos a continuidade aos nossos trabalhos, de auxílio, de suporte aos verdadeiros trabalhadores que são os bons espíritos. Não vamos ficar preocupados em demasia de que não estamos cumprindo a nossa missão. Estamos sim. E a nossa missão hoje é aguardar ou fazer aquilo que é possível fazer dentro da obediência às leis e ao bom senso acima de tudo. Mas sempre entendendo que somos os maiores beneficiários. E aquilo que não estamos podendo realizar e que imaginamos em vários momentos, e até por um sistema lógico, devemos ter essa preocupação, né? De que os trabalhos não estão sendo realizados, de que estamos em falta com os benfeitores espirituais, de que estamos, de uma certa forma, na condição de devedores às casas espíritas. Não nos preocupemos, porque isso extrapola o nosso simples querer. Mas tenhamos a certeza de que as atividades estão sendo desenvolvidas da melhor forma possível, a partir do concurso direto, da atuação direta e perfeita dos nossos benfeitores e amigos espirituais. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, suplicando mais uma vez, Senhor, as Tuas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados que nos conjugamos nessa casa para as tarefas de auxílio e de amor fraternal. Muito obrigado por tudo aquilo que recebemos, Senhor, permanentemente. E dá-nos o suporte para que nesta fase em que ainda estamos aguardando as melhores diretrizes, possamos ir recuperando toda essa nossa carga de energia, de interesse, e que possamos ir aprimorando permanentemente os nossos conhecimentos, através das variadas leituras, do suporte que a internet oferece para todos nós na disseminação da cultura espírita. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Abençoa todos os trabalhadores dessa casa, a todos os participantes dos grupos, a todos os legionários, a todos aqueles que estão vinculados às atividades da Legião Espírita, a todos aqueles que nos assistem. Em Teu nome e em nome dos bons espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.